Olá, meus irmãos inscritos no meu canal do YouTube. Mais uma vez chegando com um novo vídeo para o canal. Quero pedir a sua colaboração para se inscrever no meu canal, dar o seu like, para que toda vez que eu chegue com um novo vídeo você possa receber a sua notificação. E hoje eu quero trazer um vídeo falando sobre a autoridade da Igreja de Roma, já nos primeiros séculos da Igreja. Sabemos que muito cedo essa autoridade ela já era visível. Essa autoridade a gente já pode ver e perceber essa autoridade nos escritos dos padres da Igreja. E hoje eu estou aqui com a patrística, padres apostólicos, e eu quero ler aqui apenas alguns pequenos trechos dessa autoridade que a gente já pode perceber na Igreja em Roma, né? São Clemente, ele escreveu uma carta para a igreja em Corinto. São Clemente, o terceiro sucessor de Pedro na cátedra de São Pedro, né? Na cátedra de Roma. São Clemente, ele escreve uma carta à igreja de Corinto para advertir eles em questões, né? Em problemas que eles estão enfrentando na igreja. Percebe-se pela aí que a autoridade dessa igreja de Roma já era visível. Veja, Roma, a igreja do Ocidente, escreve uma carta de autoridade para a igreja do Oriente. Essa carta ela foi escrita entre os anos 95 e 96. Se formos ver e analisar, provavelmente ainda havia um apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo vivo, que é o apóstolo São João. E com certeza ele estava mais próximo da igreja em Corinto. São João morreu por volta do ano 99 ou 100, mais ou menos por essa época. E quando Clemente escreveu essa carta de autoridade, foi entre os anos 95 e 96. E a gente percebe aqui o peso que tem essa carta, a autoridade que tem essa carta. Porque imaginamos aí, não tem sentido se a igreja em Roma não tivesse já autoridade em questões, né, envolvendo a igreja, para que pudesse retornar à unidade, conciliar problemas que viessem a acontecer dentro da igreja por conta da ortodoxia, para que não fosse dividida essa ortodoxia, essa unidade. Então, a igreja em Roma, do Ocidente, escreve uma carta lá para a igreja do Oriente, né? Com certeza muito longe. Então aí a gente já percebe o peso que tinha a igreja em Roma, né? Mediante seu primado, mediante seu bispo, né? Terceiro bispo, sucessor de São Pedro. Aqui na saudação da carta, a gente já pode perceber essa autoridade. Clemente ele diz: a igreja de Deus, que vive como estrangeira em Roma, para a igreja de Deus, que vive como estrangeira em Corinto, aos que se chamam santificados na vontade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, se multipliquem. Percebemos aqui essa autoridade. No capítulo 7, tem outra passagem que conota e percebe-se essa autoridade de uma forma bem visível, né? Que realmente é sim uma carta de exortação. Ele diz assim: caríssimos, escrevamos todas essas coisas não só para vos advertir. Veja, caríssimos, escrevemos todas essas coisas não só para vos advertir, mas também para lembrá-los a nós mesmos. De fato, estamos na mesma arena e o mesmo combate nos espera. Deixemos, portanto, as preocupações vazias e inúteis e sigamos a norma gloriosa e veneranda da nossa tradição. Podemos ver claramente, essa carta é uma carta grande, tem muitas outras coisas aqui, né, que Clemente escreve para a igreja de Corinto, com relação à divisão, e muitas outras coisas que eles estavam enfrentando. E percebe-se que a igreja em Corinto ela já é uma igreja problemática já no próprio tempo dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 1,
Se eu não estou enganado, é o verso 10. Paulo, ele escrevendo para essa igreja, ele vai falar, né, do problema de divisão. Uns dizem que quer ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, etc. Então, essa igreja, ela já tem um histórico de problemas. Essa igreja já tem um histórico de divisões entre ela. E quando chega aqui no tempo de Clemente, parece que esse problema ainda permanece nessa igreja. Os cristãos enfrentando perseguição, né, por conta dos imperadores pagãos da época. E dentro da própria igreja que era para estar unido, há divisão, há contendas. Né? Então, São Clemente, o terceiro sucessor de Pedro na cátedra em Roma, né, escreve essa carta de autoridade, um convite, né, à unidade, um convite à ortodoxia. E aí a gente percebe, pelo teor da carta, né, que ela é uma carta de autoridade. Que a igreja em Roma, ela já tinha essa primazia, ela já tinha esse munus. Porque, veja bem, como eu falei, Clemente, lá de Roma, né, escreveu uma carta de autoridade para a igreja em Corinto, lá no Oriente. Quer dizer, pela aí a gente vê essa autoridade, né, que a igreja em Roma ela já possuía. Lá no ano 96, né, ainda podemos ir ainda no final do primeiro século, já era visto essa autoridade que a igreja em Roma sempre possuía e possui até hoje, né, mediante o Papa, né, que é o sucessor do apóstolo São Pedro. Amém.